Olá, eu sou Ricardo Costa, especialista de produtos do Imóvel Web, e hoje eu tenho uma dica especial para você que quer criar anúncios de imóveis online. Hoje eu vou apresentar os 5 Qs de um bom conteúdo online. Quando a gente para pensar em criar um conteúdo digital, a gente tem que ter em mente que é bem diferente de quando a gente criava um anúncio offline. Então, o modo como eu preparava um anúncio para um jornal e uma revista, na internet, eu começo a me preocupar com outras questões que anteriormente não tinha nesses meios. Hoje eu preciso me preocupar muito mais com as palavras-chave que serão indexadas nesses portais imobiliários e também nos buscadores, para que o meu usuário encontre mais facilmente o meu anúncio online. Então hoje eu vou abrir aqui para vocês os 5 Qs de um bom conteúdo. Vamos lá? O primeiro item que a gente tem que ver é para quem que se destina aquele imóvel e qual é o valor daquele imóvel. Ou seja, quando eu pergunto para você qual é o valor do imóvel, eu tenho que começar a pensar que o meu anúncio deve atrair pessoas daquele determinado nicho de mercado que vai pagar por aquele valor daquele imóvel. O segundo Q que eu comentei com vocês é para quem se destina. Então, ou seja, quem é o público-alvo para aquele imóvel? Hoje, no mercado online, de pessoas que buscam imóvel na internet, eu tenho uma grande variedade de pessoas pesquisando. Só que aquele imóvel que eu pretendo vender ou alugar não se destina a todas essas pessoas, não é mesmo? Eu preciso saber quem é o público certo para que eu pense nos termos e palavras-chave para atrair e para segmentar esse público e trazer o público correto para o meu anúncio. O terceiro item é quais são as características daquele imóvel. Então, eu devo pensar em qual é a configuração daquele imóvel, quantos quartos aquele imóvel possui, quantas salas aquele imóvel possui, quantos banheiros, se possui garagem, se não possui garagem, enfim, é toda aquela estrutura que compõe o imóvel para que eu possa redigir de forma bem clara e esclarecer para aquele usuário que procura um determinado específico de imóvel se aquele anúncio é o mais adequado para ele ou não. O quarto item que nós devemos ter em mente quando for elaborar o conteúdo, qual é a localização do imóvel e quais são as principais conveniências próximas àquele imóvel. Quando um cliente, quando um usuário pesquisa um imóvel online, ele quer saber a localização exata daquele imóvel. A quinta dica é quanto tempo demora para aquele usuário chegar até essas conveniências que nós mencionamos. Então, por exemplo, se eu mencionei no meu anúncio que eu tenho um shopping próximo ou um ponto de ônibus, um ponto de metrô, quanto tempo demora desse deslocamento do usuário até aquela conveniência que nós informamos? Então, para eu chegar até esse shopping, eu demoro 5 minutos a pé ou de carro. Para eu ir até uma padaria, fica 50 metros do meu imóvel, ou eu preciso ir até de carro, pegar um ônibus até ela, enfim, de que forma que eu consigo otimizar o tempo desse usuário para chegar até esses pontos. Mas então, como é que eu vou compor o meu anúncio baseado nesses 5 Qs? Vamos então por partes. A primeira parte é nós começarmos a pensar um título. Então o título deve informar a localização daquele imóvel, o bairro onde aquele imóvel está inserido. Também deve informar qual é o tipo daquele imóvel. É um imóvel residencial ou um imóvel comercial? É uma casa? É um apartamento? Enfim, são essas palavras-chave que o usuário irá digitar numa busca e os portais imobiliários e os sites de buscadores vão indexar essas palavrinhas para poder trazer o melhor resultado para ele. Outros itens importantes para a gente também mencionar em um título é qual é o ponto forte daquele imóvel? Ele é uma casa ampla? É um imóvel comercial para diversos fins? Para um dentista, para um médico, para um psicoterapeuta? Para que se destina aquele imóvel? Este ponto forte a gente sempre deve mencionar para gerar uma curiosidade. Um outro ponto importante é mencionar alguma conveniência, né? Um daqueles pontos que nós mencionamos, se possui um ponto de ônibus, um ponto de táxi, uma padaria, uma academia ou até mesmo um shopping, já nesse título, para começar a chamar a atenção também dele e para ele ver se aquele tipo de informação, se aquele tipo de imóvel que está naquela localização, que possui aquele ponto forte e que possui aquela conveniência, é ou não relevante para a pesquisa que ele está fazendo. Agora que nós pensamos já num bom título, vamos então pensar num descritivo. O descritivo deve conter todos os detalhes daquele imóvel.
Então aqui eu devo descrever todas as características, quantos banheiros, quantas salas, se dali da sala ele consegue ir para o quarto que possui uma varanda com uma vista bonita, enfim, todos esses detalhes eu tenho que saber trabalhar. Um outro ponto muito importante é sempre informar o bairro onde aquele imóvel está inserido e também informar o estilo de vida daquele bairro. Outro item muito importante é nós fazermos sempre o casamento das fotos que nós iremos subir neste anúncio também com o nosso descritivo, ou seja, é nós contarmos uma historinha de como você entra naquele imóvel e de como que você anda por ele. Então é muito importante para ajudar o usuário a se situar e a entender a distribuição dos ambientes naquele seu anúncio. Um item muito importante no descritivo é: evite termos técnicos e abreviações. Na verdade, os termos técnicos, quem compreende mais somos nós, corretores. E quando um usuário encontra algum termo técnico que ele não compreende, ele acaba saindo do seu anúncio para pesquisar o que significa aquela abreviação, aquele termo que a gente colocou. Então, sempre esclareçam no seu anúncio aquela sigla ou aquele termo abreviado que você informou, para justamente evitar a evasão desse usuário do seu anúncio. Uma outra dica é, se você estiver trabalhando com um perfil de imóvel compacto, pequeno, um estúdio, um loft, onde possui todos os ambientes integrados, sempre informe no descritivo que aquele imóvel possui um dormitório. Uma outra dica que nós temos aqui para você é sobre as fotos. As fotos é um item muito importante na composição do seu anúncio. O que nós sempre temos que pensar é: a foto é o cartão de visita. Eu preciso tirar uma foto bem bonita, bem chamativa, de todos os ambientes. Então eu vou ter que ser meio que um publicitário, ver aquele melhor ângulo que eu tenho que tirar daquele imóvel, daquele ambiente, para que eu consiga valorizar o imóvel e quando o usuário estiver pesquisando nos portais imobiliários e também através dos buscadores, aquela foto ser um grande chamariz para que o usuário leia o seu título e depois o descritivo. A primeira dica que nós temos para a foto é: fotos sempre de ambientes limpos e organizados. O ambiente sempre tem que estar bem iluminado. Certifique-se que sua câmera não está contra a luz do sol. E se estiver, aproveite o uso dela, da luz do sol, para aproveitar para pegar toda a luminosidade que tiver do ambiente. Mas cuidado, quando a gente abre as janelas e o sol entra dentro do ambiente, ele pode projetar algumas sombras. Então, sempre atente-se a ligar a luz do próprio imóvel. Assim, a própria luz do imóvel irá fazer um contrabalanço com a luz do sol e assim você terá um ambiente iluminado por completo. Aproveite a sua câmera, o seu celular, para poder fazer essas fotos. Hoje os celulares já possuem uma grande resolução nas lentes e conseguem fazer fotos excelentes. Mas para poder tirar uma boa foto, atente-se a deixar o seu celular na posição horizontal. Assim você consegue pegar toda a amplitude do ambiente. E qual que é a posição melhor para poder tirar a foto utilizando o meu celular? Sempre tente tirar a foto com o celular posicionado entre o seu peito e a sua cabeça, ou seja, na posição média. E assim você já consegue ver aqui pelo visor do seu celular se aquele ambiente está sendo captado por completo. Quer uma dica? Sempre fique no cantinho do imóvel para que você tenha a visão completa daquele ambiente. Deste modo você consegue ter essa visão bem mais ampla e a foto, quando fica lá no anúncio, já dá essa sensação de amplitude e principalmente ajuda o usuário a se situar se naquele ambiente que a gente tirou a foto tem vazão para algum outro ambiente da casa. Aqui vai um dado muito importante para quem cuida das fotos e sempre tira fotos muito bonitas. Nós vimos que quem tira uma foto boa e que está com uma boa qualidade de imagem, que está com uma foto clara, com o ambiente bem limpo e que chama bastante atenção, gera até 10 vezes mais usuários interessados no seu anúncio do que aquele anunciante que não cuida muito da imagem ou nem sobe uma foto no seu anúncio. Se você trabalha com apartamentos, cuidado com o excesso de fotos da área comum. O usuário hoje está interessado em saber a área útil onde ele vai habitar. As fotos da área comum é muito importante, a gente deve colocar sempre um pouquinho após as fotos da área privativa onde ele vai residir. Então valorize esse ambiente primeiro interno, para depois você trabalhar dentro do seu anúncio as fotos da área comum. Você gostou dessas dicas? Então fique atento aqui no nosso canal que em breve eu volto com mais informações do mercado e também de como gerar mais oportunidades de negócio.
E aproveite e se inscreva em nosso canal para receber mais dicas e mais informações e siga também o nosso blog Só Corretor com todas as informações de mercado. Até uma próxima!